Olá, estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. Hoje é terça-feira, dia 24 de março de 2026. Vamos dar início aos destaques desta primeira edição pelo jornal Folha de São Paulo. Iniciamos aqui com um destaque sobre as eleições deste ano. Paraná tem indefinição no grupo de Ratinho Júnior, mesmo após a desistência da corrida presidencial. O governador anunciou nesta segunda-feira que não é mais para candidato a presidente da República. E PSD paranaense articula para tentar enfrentar o senador Sérgio Moro, que se filia ao PL nesta terça-feira. E outros assuntos em destaque aqui nos informa que aliados de Flávio dizem que candidatura de Caiado ajuda no esforço de se apresentar como moderado. A avaliação é que o governador de Goiás vai fazer uma campanha mais agressiva contra Lula. E o senador do PL quer atrair eleitorado antilulista mais próximo do centro. Agora, falando sobre a guerra no Irã, temos aqui essa notícia que subsídio do governo será insuficiente para retomar compra de diesel de fora. É o que afirmam as importadoras. O petróleo se mantém perto de $100 e o presidente Lula avalia ajuda para os exportadores. E filho do presidente iraniano revela os bastidores do conflito pelo Telegram. No carrossel de imagens desta terça-feira, temos aqui algumas imagens do dia que aparece este conflito. A primeira imagem nos mostra um morador de Beirute, aqui à esquerda, passando por ruínas deixadas por ataque de Israel, que anuncia nova ocupação no sul do Líbano, como aconteceu de 1982 a 2000. E mais uma foto em destaque desta terça-feira, uma coluna de fumaça se ergue sobre Tel Aviv após disparos de mísseis do Irã a atingirem Israel. Agora, voltando a falar sobre a política em nosso país, temos aqui o seguinte destaque: o presidente Lula vê riscos eleitorais e discute reação política a caso do Master e ao endividamento das famílias. Temos também um próximo assunto dizendo que BRB quer penhora de imóveis de ex-presidente do banco devido a dívidas que somam 1,78 milhão de reais. Falando sobre o Judiciário, Supremo Tribunal Federal identifica penduricalhos de 9,8 bilhões de reais a juízes e de 7 bilhões de reais para Ministério Público. Essas verbas indenizatórias elevam os salários para além do teto previsto na Constituição Federal. Já um próximo destaque: Polícia Federal indicia ex-assessor do STJ em caso de venda de decisões e não encontra prova contra os ministros. A defesa de Márcio Toledo não foi localizada e a de Anderson de Oliveira não se manifestou até o momento. Um próximo assunto que também envolve o Judiciário: Lula deve enviar a indicação de Messias para o Supremo Tribunal Federal, mesmo com a chance de rejeição no Senado. Aqui nos informa que o presidente quer falar com Davi Alcolumbre, chefe da casa, antes de encaminhar essa documentação. E falando agora para a política no Rio de Janeiro, Castro renuncia ao governo do Rio no dia anterior ao início de seu julgamento no TSE. Presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro assume chefia do Palácio Guanabara para a realização de eleição indireta. Falando agora sobre a economia, que é os próximos destaques aqui na Folha de São Paulo, vigilância de Big Techs inibe denúncias internas, foi o que afirmou a ex-executiva do WhatsApp aqui no país. Temos outro destaque para a infraestrutura. O governo prepara a simplificação do marco legal das ferrovias. Essa norma terá 2 blocos, um
com regras para a estrutura dos trilhos e outro para a operação. Já na editoria de política, MDB, partido mais longevo, completa 60 anos equilibrando história e pragmatismo político. Com vocação parlamentar, a legenda tende à neutralidade nas eleições presidenciais. Agora, na sessão Pare para Ler de hoje, temos aqui um destaque. O que você vê neste momento e nem tudo chega à consciência. Pessoas com visão cega causada por danos em áreas do cérebro podem ver objetos de forma inconsciente, mesmo quando afirmam que não as enxergam. E o mesmo ocorre com a cegueira por desatenção. Aqui explica que a informação é vista mesmo se não chegou à consciência. Agora, no caderno Todas, temos aqui no seguinte destaque, que mães são mais julgadas pela alimentação dos filhos do que pais e especialistas recomendam o equilíbrio. Esse tema gera debates no núcleo familiar e também nas redes sociais. E as refeições na infância têm dimensão nutricional, educativa e também uma dimensão afetiva. No caderno Cotidiano, temos o primeiro assunto que trata sobre o crime organizado. Lula barra equiparação de penas entre quem faz parte ou não de facções ao assinar a PL antifacção. O trecho vetado previa pena de 12 a 30 anos para pessoas sem vínculo com organizações. Temos também aqui um assunto que construções a até 20 quilômetros do campo de Marte precisaram de aval da aeronáutica. A associação estima que a autorização será necessária para 80% das unidades lançadas. Para o transporte público, que é um outro assunto também destaque, aqui nos informa que a linha 4 amarela do metrô de São Paulo começa escavação até Taboão da Serra nesta terça-feira. O projeto de 4 bilhões promete ficar pronto em 4 ou 5 anos. E a ida ao centro levará 30 minutos. Nos assuntos internacionais, temos aqui o primeiro destaque. O governo Trump abre mais 2 investigações contra Harvard. E para a Coreia do Norte, Kim Jong-un diz que Coreia do Norte irá fortalecer suas forças nucleares permanentemente. Agora, para esporte, temos aqui 2 assuntos em destaque. O primeiro é para a Copa do Mundo. Aqui nos informa que Ancelotti diz que deve escalar a seleção brasileira com 4 atacantes na Copa do Mundo. O treinador afirma ter um time muito forte, que não é só um jogador que pode desequilibrar. E também na área de esporte, octacampeão mundial de fisiculturismo anuncia falência renal. Lee Haney foi campeão do Olímpia ininterruptamente entre 1984 e 1991. Agora, saindo da Folha de São Paulo, já na capa do jornal O Estado de São Paulo, iniciamos aqui com esta imagem na editora internacional que nos mostra um resto de míssil iraniano abatido que caiu sobre um assentamento judaico na Cisjordânia sem deixar feridos. E aqui na fotografia a gente pode ver que essa peça virou um brinquedo entre os estudantes dessa região. E ainda falando sobre esse conflito, aqui nos informa que Trump recua em um ultimato e diz falar com o Irã, que reage dizendo que é fake news. O presidente dos Estados Unidos suspende por 5 dias a ameaça de atacar infraestrutura iraniana de energia. Teherã garante que diálogo citado por Trump é mentira para acalmar o mercado. Inclusive, temos aqui uma nota em destaque do Estadão sobre este assunto. Trump piscou. Recuo do ultimato ao Irã indica que guerra está causando mais prejuízos do que ele é capaz de justificar. E ainda sobre a guerra, temos aqui na editoria de Economia e Negócios sobre os reflexos no mercado. Barril do petróleo fica abaixo de $100 após a fala de Donald Trump.
Agora no Brasil, temos aqui a manchete do dia sobre as eleições 2026. Ratinho Júnior desiste do Planalto e PSD fica entre Caiado e Leite. Essa decisão surpreendeu. Governador de Goiás é favorito à vaga. Aqui nos explica que em comunicado divulgado ontem, o governador do Paraná, Ratinho Júnior, informou que desistiu de concorrer à presidência da República. Ratinho afirmou que cumprirá o restante de seu mandato no Executivo Estadual até 31 de dezembro. Essa decisão foi anunciada ao presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab. Aqui explica que no partido a desistência do governador, que não pode mais concorrer à reeleição, é atribuída à piora do cenário para sua sucessão no Estado. E na semana passada, o presidenciável do PL, senador Flávio Bolsonaro, anunciou apoio à pré-candidatura do senador Sérgio Moro ao governo paranaense. Aqui nos diz que Moro vai deixar o seu partido atual, União Brasil, e ingressar no PL. E o ex-prefeito de Curitiba, Rafael Greca, deixou o PSD para também disputar o cargo pelo MDB. Com essa desistência de Ratinho Júnior, até então mais bem colocado nas pesquisas entre os pré-candidatos do PSD, a disputa pela indicação da legenda para o Planalto fica restrita aos governadores Eduardo Leite e Ronaldo Caiado. E o goiano é apontado como favorito. Temos outros assuntos para a política em destaque. PGR dá parecer favorável e Moraes deve pôr Bolsonaro em prisão domiciliar. O Paulo Monet, chefe do Ministério Público Federal, recomenda que ex-presidente de 71 anos cumpra a pena de 27 anos e 3 meses em casa. Temos também um outro destaque. Decisão de ministro do Supremo pressiona Alcolumbre a prorrogar comissão. André Mendonça deu 48 horas para presidente do Senado fazer leitura do pedido de prorrogação da CPI do INSS. Temos também aqui outros destaques, já na editoria Metrópole, falando sobre urbanismo. Terminal de ônibus do centro mudará e será ligado por túnel à Estação da Luz. Aqui nos explica que esse projeto prevê uma esplanada até 2028 no lugar do Princesa Isabel e criação de outro terminal ligado ao metrô. Outros destaques: uma colisão mata 2 pilotos e fecha aeroporto de Nova York. Sobre aquecimento global, Terra registra nível recorde de calor acumulado, alerta a ONU. E para o caso Master aqui no Brasil, juiz proíbe Distrito Federal de usar imóvel de 2,3 bilhões de reais em aporte no BRB. E por último, temos aqui um destaque na capa do Estadão, na área de cultura, sobre música. Alceu Valença, 80 anos e sem planos de parar. O cantor afirmou que no palco vira um menino travesso, traquino e maluco. O cantor Alceu Valença traz a São Paulo o show da turnê 80 Girassóis. Agora, na capa do Jornal Globo de hoje, desta terça-feira, dia 24 de março de 2026, temos aqui a manchete do dia: Ratinho Júnior desiste e PSD deve lançar Caiado ao Planalto. Preferido do partido para ser o nome fora da polarização, governador resolveu priorizar a disputa no Paraná, onde tenta fazer o seu sucessor. E ainda para a política, agora no Rio de Janeiro, Castro renuncia para tentar evitar cassação no TSE. O governador do Rio deixa cargo e diz ser candidato ao Senado, mas futuro político depende da Corte Eleitoral. Numa tentativa de evitar a cassação e perda de direitos políticos, o governador Cláudio Castro renunciou ao cargo na véspera do TSE retomar o seu julgamento, o que ocorre hoje.
A decisão fez a fila andar na intracada linha sucessória do Rio de Janeiro. Também temos outros assuntos para o Rio, que o presidente do Tribunal de Justiça, Ricardo Couto, assume governo e vai convocar a eleição indireta na Alerj. E 5 anos de governo marcados por turbulências. Para a política, temos aqui outros destaques. PGR defende a Moraes que Bolsonaro passe a cumprir pena em prisão domiciliar. Paulo Gonet se manifestou a favor da concessão de prisão domiciliar ao ex-presidente por motivos de saúde. A ala do Supremo Tribunal Federal vê propensão de que o relator dessa ação, Alexandre de Moraes, decida pelo benefício. E Bolsonaro deixou ontem a UTI. Outros assuntos: Mendonça dá 48 horas para que Congresso prorrogue CPI do INSS. Em meio à tensão crescente entre o Supremo Tribunal Federal e a cúpula do Legislativo, o ministro André Mendonça determinou a extensão dos trabalhos do colegiado, que deve ser prorrogado por 60 dias. Já na editoria internacional, temos aqui 2 assuntos em destaque. Trump suspende o ultimato e cita diálogo com o Irã, que nega. O presidente americano recuou do ultimato dado a Teherã de atacar a infraestrutura de energia do país, devido ao que chamou de conversas muito boas e produtivas. Autoridades iranianas desmentem e veem Estados Unidos querendo baixar preço do petróleo e ganhar tempo para novas ações militares. Já um outro destaque, também sobre este conflito, aqui nos informa que a ofensiva de Israel busca isolar sul do Líbano do resto do país. Agora, falando sobre a economia, temos aqui 2 destaques. Comissão propõe usar imposto de renda como parâmetro para frear os penduricalhos. O grupo criado pelo Supremo Tribunal Federal sugere usar a legislação tributária do imposto de renda como referência para definir o que pode ser considerado verba indenizatória no serviço público. E ainda temos outro destaque que nos informa que a escassez de diesel já preocupa o escoamento da produção agrícola. Produtores de arroz, milho e soja no sul e no centro-oeste relatam dificuldades e o governo vê risco de contágio no preço dos alimentos. E por último, temos aqui esta imagem que trata da justiça adiada, que no caso é sobre o caso do menino Henri Borel. A legenda nos informa o seguinte: sentimentos opostos viveram os acusados e o pai de Henri no primeiro dia de julgamento pela morte do menino. O ex-vereador Jairinho comemorou a suspensão da sessão por abandono de seus advogados, que foi remarcada para 25 de maio. A ré, Monique Medeiros, a mãe da vítima, festejou o relaxamento da prisão, enquanto o seu ex-marido, Leniel Borel, o pai da criança da vítima, que está aqui à direita nessa fotografia, chorou ao saber desse adiamento e ele afirmou o seguinte: meu sentimento como pai é que mataram meu filho novamente. Agora, na capa do Correio Brasiliense desta terça, iniciamos aqui com 2 assuntos internacionais. Primeiro, aqui fala sobre uma conversa entre bombas. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que dialoga com o Irã para pôr fim à guerra. Teherã desmente que a Casa Branca amplia em 5 dias prazo para a abertura do Estreito de Hormuz. E na colônia judaica, na Cisjordânia, crianças brincaram com um pedaço de míssil iraniano que caiu no pátio da escola. Agora, um outro assunto internacional. Temos aqui em destaque a tragédia em Nova York. Um avião da companhia Air Canada
com 72 passageiros e 4 tripulantes, colidiu com um caminhão no aeroporto LaGuardia. Infelizmente, piloto e copiloto morreram nessa tragédia. Mudando de assunto, falando agora sobre o Brasil, CPMI do INSS terá mais prazo, decide Mendonça. O ministro do Supremo, André Mendonça, determinou ao Congresso que prorrogue a comissão. O presidente do colegiado projeta mais 60 dias de trabalho e quer derrubar a proibição de depoimentos. E também na política, que nos informa que Bolsonaro sai da UTI e PGR dá aval a domiciliar. Consultada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, a Procuradoria-Geral da República se posicionou favorável para que o ex-presidente cumpra em casa a condenação por tentativa de golpe. Jair Bolsonaro deixou ontem a unidade de terapia intensiva do Hospital DF-Star, onde se recupera de uma pneumonia. E a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro se reuniu com Moraes para pedir o benefício da justiça ao marido. E também temos um outro assunto aqui nos informa sobre a busca por alternativas para o BRB. O governador Ibanez Rocha rebateu críticas do mercado e da oposição sobre a atuação para sanear o Banco de Brasília, no caso Master. E o chefe do Buriti afirmou o seguinte em entrevista ao Correio: "Eu fiz minha parte arrumando uma saída viável." Temos também aqui outros destaques na capa do Correio Brasiliense de hoje. Temos aqui na área de saúde sobre reprodução, fertilidade ameaçada. Um estudo mostra que consumo de ultraprocessados pode sim interferir na concepção. E aqui nos informa no Caderno de Cidade sobre uma paralisação. IML suspende serviços. Para garantir as atividades, bombeiros da Defesa Civil passam a exercer as funções. E também na saúde, temos aqui uma entrevista que aconteceu ao CB.poder sobre a obesidade. O presidente do Grupo Farma Brasil, Reginaldo Arcuri, avalia o cenário após a queda da patente da semaglutida, que é o princípio ativo do Ozempic. E também para esportes, temos aqui um destaque sobre juntos na seleção pela primeira vez. Em entrevista ao Correio, Hendrick fala sobre o prazer de conhecer o conterrâneo Igor Thiago. Nascidos no Distrito Federal, eles foram criados no entorno e concorrem à vaga na Copa. Para o Judiciário, temos aqui um destaque para a nova direção no Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região. Os desembargadores José Cordeiro Leite, na presidência, e Dorival Borges de Souza Neto, na vice, vão comandar o tribunal. E a posse foi ontem à noite. Temos também outros assuntos em destaque sobre um debate urgente. O Correio Brasiliense promove hoje, às 8h30, no auditório do jornal CB Debate, o Brasil pelas Mulheres, formação para uma cultura de proteção. E o encontro terá aí uma entrada gratuita. Temos outros assuntos também para a política. Ratinho Júnior desiste das eleições. Cotado no PSD para a disputa da presidência, o governador do Paraná vai cumprir o mandato até o fim, sem disputar o pleito de 2026. E o partido vai escolher entre Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, e Ronaldo Caiado, de Goiás. E um outro destaque, na capa do Correio Brasiliense, temos aqui em destaque o desabafo de Leniel Borel, pai de Henry. Ele afirma que assassinaram meu filho pela segunda vez. Foi o que ele afirmou após o julgamento dos acusados pela morte do menino ser adiado. Padrasto e mãe voltam ao banco dos réus em 25 de maio. Agora, na capa do jornal cearense O Povo,
desta terça-feira, iniciamos aqui com destaque sobre a pesquisa Datafolha. Qual a influência de Lula, Camilo, Cid, Tasso e Bolsonaro no Ceará? Aqui nos informa que Lula e Camilo são os cabos eleitorais que mais influenciam positivamente o voto dos cearenses. E a influência mais negativa é de Bolsonaro. Outros destaques do Caderno Vida e Arte, temos aqui Biblioteca de Sabiaguaba, projeto comunitário cresce, dobra o número de crianças e mobiliza a campanha para comprar a sede. E em cidades, temos aqui sobre os imóveis na Parangaba, edificações históricas enfrentam deterioração e abandono. Os moradores temem a perda da memória local. Para a economia, 52 postos de combustíveis de Fortaleza são multados em 3 milhões de reais. E 161 municípios cearenses conquistam selo ouro em alfabetização. Para esporte, Fortaleza e Ferroviário abrem a Copa do Nordeste no PV. E por último, na economia, novo voo em Aracati faz Ceará chegar a 9 operações regionais. E agora na capa do Valor Econômico desta terça-feira, dia 24 de março, temos aqui a manchete sobre geopolítica, recuo de Trump dá alívio a mercados. E Brasil já avalia pacote anti-guerra. Apesar de o Irã negar negociações, sinais dos Estados Unidos fazem petróleo recuar quase 11% e bolsas subirem. E governo brasileiro estuda linha de socorro de 15 bilhões de reais. Temos um outro assunto para a política brasileira, que Ratinho Júnior desiste da disputa pela presidência. E um outro destaque, Castro renuncia e Rio de Janeiro terá eleição indireta na LERJ. E André Mendonça manda prorrogar CPMI do INSS. O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, determinou a prorrogação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do Instituto Nacional do Seguro Social. Ele apontou omissão do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, por não ler o requerimento para a dilação do prazo do colegiado. E conforme a decisão, a prorrogação deve, no caso, observar o tempo que a minoria parlamentar de 1/3 entender necessário para concluir as investigações. E Alcolumbre deverá ler o requerimento em até 48 horas. A cúpula da CPMI busca uma extensão de até 120 dias e abre aspas. A mesa diretora e a presidência do Congresso não dispõem de margem política para obstar o regular processamento do requerimento de prorrogação de uma CPMI, inclusive o seu recebimento, leitura e publicação. Foi o que escreveu, fecha aspas, escreveu o ministro em sua decisão. Temos também aqui outros assuntos que PGR apoia domiciliar a Bolsonaro. A Procuradoria-Geral da República emitiu um parecer favorável ao novo pedido de prisão domiciliar para o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está internado desde o dia 13 no Hospital DF-Star, em tratamento de uma broncopneumonia. E horas depois da manifestação da PGR, a ex-primeira-dama Michele reuniu-se com o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. E outros assuntos em destaque para as eleições. Aqui nos informa que França pressiona por espaço, mas Haddad defende união entre PT e PSB no primeiro turno. Comandos nacionais das duas legendas descartam a possibilidade de um palanque duplo para o presidente Lula em São Paulo e pregam aliança. E Lula fará uma reunião com ministros que deixaram cargos para se candidatarem. O presidente determinou ainda que os substitutos escolhidos também participem desse encontro. E julgamento que pode tornar governador do Rio de Janeiro inelegível é retomado e não está descartado
um novo pedido de vista. E na política, Ciro Gomes lidera a disputa pelo governo do Ceará, segundo o Datafolha. O tucano tem 47% das intenções de voto no cenário estimulado, contra 32% do governador Eumano de Freitas. Temos também aqui outros destaques sobre política, é um texto de Maria Cristina Fernandes, ao Valor Econômico. Ela escreve: a brigada anti-impeachment no Supremo. Maior temor é o de que o impeachment de ministros seja normalizado como o de presidentes. E também temos uma outra matéria que Supremo recebe sugestões para limitar penduricalhos, que nos informa que comissão técnica elaborou uma proposta sobre pagamento de verbas indenizatórias que ultrapassam o teto remuneratório. Outro assunto também em destaque, que nos informa que CNI lança a agenda da indústria na Câmara nesta terça-feira, com fim da escala 6x1 como prioridade. E uma outra matéria: Moro evita comentar da existência de Ratinho Júnior e diz estar focado em filiação ao partido PL. Olá, estamos iniciando o nosso segundo bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. Hoje é terça-feira, dia 24 de março de 2026. Daremos início aos destaques dessa segunda edição pelo site de notícias do Jornal Globo. Temos o primeiro assunto, que fala sobre a economia brasileira. Banco Central deixa próximos cortes de juros em aberto e vê cenário incerto com guerra, mostra a ata do Copom. O documento detalha que o início do ciclo de cortes foi considerado apropriado após um longo período de juros elevados. E sobre Rio de Janeiro, temos aqui o caso que aconteceu na política, que um dia após renunciar, Cláudio Castro volta a ser julgado no TSE com placar desfavorável e risco de inelegibilidade. E a análise será retomada com voto de Nunes Marques, que pediu vista. E sobre os bastidores, aqui nos informa que Castro avaliou cancelar renúncia enquanto tentava última cartada para adiar o julgamento no TSE. Agora falando sobre o Oriente Médio, Irã lança mísseis contra Israel e atinge Tel Aviv após negar negociações com o governo Trump. Um outro destaque, aqui fala sobre a chapa Lava Jato, na editoria de política. Moro se filia ao PL ao lado de Deltan, que deve anunciar pré-candidatura ao Senado na chapa Lava Jato. Essa solenidade, às 11 horas da manhã, reúne Flávio e Valdemar e consolida a aliança no Paraná. Temos também aqui sobre o imposto de renda deste ano. Médicos, dentistas e terapeutas que não emitiram recibo pelo Receita Saúde podem declarar valor recebido? Aqui vai nos dizer que profissionais que não tiverem emitido comprovantes pelo sistema do fisco terão de pagar multa. Pacientes, por sua vez, podem lançar as despesas na declaração. Agora, neste carrossel de imagens, temos alguns destaques também. O primeiro assunto é na área de saúde, que, de acordo com o estudo, ter muitos ou poucos filhos pode diminuir longevidade. E sobre esportes, camisas da Copa do Mundo de 2026. Veja modelos e vote também nas melhores. E um outro destaque: quem foi físico que inspirou o personagem de ator em série sobre caso Césio 137. E médicos brasileiros criam tratamento para jovens dependentes de telas. Temos outros assuntos também no Jornal Globo. Saiba como será o primeiro dia de Ricardo Couto como governador em exercício do Rio de Janeiro. Temos também aqui sobre os ecos da guerra. Escassez de diesel já impacta a colheita e governo teme efeito no preço dos alimentos.
Temos aqui sobre o caso Henri Borel. Especialistas concordam que adiar julgamento do caso Henri Borel foi a melhor opção. Júri foi adiado após defesa do ex-vereador Jairinho, padastro e acusado de matar menino de 4 anos, abandonar o plenário afirmando não ter tido acesso a todos os autos do processo. Temos os próximos assuntos em destaque, falando sobre saúde, o efeito das canetas emagrecedoras no corpo. Entenda como um remédio age em cada órgão. Especialistas explicam os impactos dessas canetas emagrecedoras no corpo e os efeitos adversos e por que o uso exige acompanhamento médico. Também temos aqui o próximo destaque para esporte, que Flamengo ganha primeiro período livre com Jardim e mira a volta de Bruno Henrique. O treinador supera a sequência de jogos e agora foca em recuperação de parte do elenco em meio à data FIFA. E ainda na saúde, tomar café logo ao abrir os olhos pode estar arruinando sua energia para o resto do dia, é o que afirma, no caso, um especialista. Aqui explica que o efeito da cafeína no corpo, minutos após acordar, inibe os processos químicos naturais responsáveis pelo reinício do dia. Temos outros assuntos também em destaque aqui no site do Jornal Globo. Outro destaque é para o texto do colunista Anselmo Góes. Caso de racismo entre alunos mexe com uma conhecida escola de Copacabana. Na última sexta-feira, um comunicado às famílias foi enviado com as providências adotadas. E falando sobre racismo, temos aqui o caso Agostina Paes. Julgamento começa no Rio e a advogada pode pegar até 15 anos de prisão por injúria racial em Barra de Ipanema. A mulher de 29 anos, ela é acusada de gestos e insultos racistas contra funcionário em um estabelecimento da Zona Sul. Aqui, no caso, a turista argentina Agostina Paes. Temos também aqui uma próxima matéria sobre feminicídio. PRF que matou o comandante da Guarda de Vitória era investigado por tentar estuprar outra agente dentro de unidade operacional. A Deise Barbosa foi baleada na região da cabeça por Diego Oliveira de Souza, que invadiu a casa da moça pela varanda. Temos também aqui mais um caso de feminicídio no jornal Globo. Caso de policial morta expõe padrão de controle e violência que antecede o crime. Especialistas apontam que o crime segue roteiro conhecido e evitável. Outros destaques agora para a política. Assessor de deputado federal é preso em flagrante após um saque de 2,7 milhões de reais no Recife. Fernando Sampaio foi exonerado do cargo no gabinete do deputado Vinícius Carvalho. Os envolvidos chegaram em jato particular à capital pernambucana. E temos aqui um destaque para o Rio de Janeiro, na região da Zona Sul, um triplex por 50 milhões. Prédio na praia de Ipanema é demolido para dar lugar a empreendimento de alto padrão. Novo edifício na Avenida Vieira Souto terá apenas 11 unidades e diferentes tipologias. E o colunista Lauro Jardim escreve: um devedor contumaz quer voltar ao jogo. Outro assunto, temos aqui a coluna de Thomas Trauman. Eu sei o que você fez no verão passado, é o que o colunista escreve. Temos também aqui outros destaques, o texto agora do colunista Anselmo Góes. Com adiamento de júri, Monique Medeiros, a mãe do menino Henri, segue recebendo salário como professora. Temos aqui mais outro caso de feminicídio de destaque no jornal Globo. Não tenho mais fé que esse homem vá me deixar em paz. Jovem morta pelo ex em Recife relatou medo em mensagens.
Silvio Souza Silva matou Isabel Cristina Oliveira dos Santos a tiros no apartamento onde ela vivia. A quem nos conta que, morta pelo ex-companheiro em Recife, a Isabel Cristina, de apenas 22 anos, dizia não acreditar que em algum momento o Silvio Souza Silva, já de 48 anos, a deixaria viver em paz. A jovem possuía uma medida protetiva contra o empresário e cantor que não respeitava a ordem judicial. E no último domingo, ele foi ao apartamento onde ela vivia e matou a tiros antes de tirar a própria vida. Agora, mudando de assunto, falando agora sobre clima extremo, vórtice ciclônico. Fenômeno leva chuva forte para Rio, São Paulo e Minas. Sudeste e Centro-Oeste terão mais pancadas de chuva ao longo dos dias, enquanto o ciclone e frente fria reforçam a instabilidade no Sul. Temos também um destaque internacional falando sobre a China. Com 905 metros, saiba como é a maior escada rolante do mundo, que reduz trajeto de 1 hora para 20 minutos no país chinês. A estrutura vence desnível de 80 andares e vira nova atração turística no país. Outros assuntos também em destaque, como é o Retiro de São Francisco, que atrai peregrinos em Assis, lá na Itália. O local no monte preserva a simplicidade, grutas e tradição espiritual ligada ao santo, a poucos quilômetros do centro turístico, que tem recebido milhares de fiéis. Falando sobre esportes, agora, Ancelotti diz que restam apenas 4 vagas na seleção brasileira e admite a carência nas laterais. O técnico aproveita amistosos contra França e Croácia para observar novos jogadores e fazer últimos testes. Falando agora sobre saúde animal, temos aqui a seguinte matéria: a partir de que idade cães e gatos são considerados idosos e os cuidados mudam à medida que entram na terceira idade. Início da velhice, animais de estimação não é o mesmo para todos. Em cães, depende principalmente do porte da raça, enquanto em gatos existe um ponto de referência mais uniforme. Agora, temos aqui alguns assuntos sobre o Rio de Janeiro. Produtora deixa a administração de novo teatro na Barra meses após a inauguração. Incêndio atinge pavilhão na Ceasa, lá em Irajá, e bombeiros tiram pessoas do local, que estava cheio. E sobre o caso Henri Borel, defesa de Jairinho não descarta abandonar novo júri caso todas as provas não sejam disponibilizadas. E temos um destaque também para o faraó dos bitcoins. Policial civil, guarda municipal e empresário são denunciados por envolvimento em esquema criminoso. Na área da saúde, temos aqui a primeira matéria, porque quase todo mundo tem olhos castanhos. E um estudo explica como a genética define cores raras e comuns. Pesquisas recentes mostram como a genética e a evolução moldaram a diversidade e a predominância das cores dos olhos humanos. Temos também aqui para a saúde, corrida versus natação. Qual é a melhor para fortalecer o coração? Nadar promove adaptações moleculares e estruturais mais intensas no coração do que a corrida. É o que aponta aqui pesquisa da Unifesp. Temos também aqui sobre bem-estar. Veja 5 plantas que especialistas recomendam colocar nas varandas. Espécies populares melhoram o conforto térmico, umidade e bem-estar. Em esportes, também temos aqui alguns dos principais assuntos. O primeiro destaque é uma entrevista. A Carol Solberg fala sobre machismo e misoginia dentro e fora das quadras e diz que esporte e política sempre estiveram ligados. E temos mais um destaque para o rubro-negro. Alvo de críticas por atuações recentes no Flamengo, Arrascaeta posta o seguinte: a minha história aqui está escrita com lealdade.
E uma outra matéria, Lucas Pinheiro é campeão da Copa do Mundo de Esqui Alpino e conquista um novo título inédito para o Brasil. E um outro assunto, um jornal espanhol critica o momento de Neymar, cita noite jogando pôquer e reacende debate na seleção. A reportagem aponta dúvidas sobre prioridades do jogador durante o período de descanso e eles afirmam que, no caso, o jogador está no fundo do poço. Temos alguns assuntos também em destaque, agora já mudando aí da editoria, falando sobre negócios e finanças aqui no site do Jornal Globo. Mastercard assume prejuízo milionário após quebra do Banco Master e tenta reaver os recursos. Aqui explica que a bandeira cobriu parte dos pagamentos do Eubank a comerciantes e busca ressarcimento enquanto disputa sobre responsabilidades avança no setor de cartões. Temos também aqui sobre Minha Casa Minha Vida. O governo deve elevar teto de renda e preço do imóvel. O Ministério propôs corrigir todas as faixas de renda familiar do programa, podendo chegar a 13 mil. Conselho Curador do FGTS tomará uma decisão nesta terça-feira, dia 24 de março. E falando agora sobre Valor Invest, as ações de 3 bancos são unanimidade contra turbulências da Bolsa. Com mais ruídos no radar, o mercado busca segurança em nomes já consolidados. Agora, na editora internacional, quem é Abbas Araghchi, chanceler iraniano que simboliza a posição desafiante do Irã contra Estados Unidos e Israel. Figura central nas negociações nucleares, o diplomata ligado à ala dura ganhou protagonismo após ataques à cúpula do poder no Irã. Temos também aqui um outro destaque. Irã nomeia ex-comandante da Guarda Revolucionária para suceder a Larijani no Conselho de Segurança Suprema. A nomeação de Mohammad Bagher ocorre após a morte de Ali Larijani em ataque aéreo em Teherã, em meio à escalada do conflito com Estados Unidos e Israel. Temos um outro caso aqui na América Latina. Mais de 200 migrantes são resgatados de caminhão no México após pedidos de socorro. Esse grupo estava em veículo roubado e pediu ajuda após a apreensão policial no estado de Veracruz. Temos também aqui mais um destaque que Taiwan boicotará a conferência da OMC após ser classificada como província da China. O Ministério das Relações Exteriores diz que apresentou forte protesto após Camarões ter usado termos na documentação emitida para representantes que viajariam para o evento. Temos também aqui outros assuntos. Bill Cosby vai recorrer de condenação por violência sexual cometida na década de 1970, diz a advogada. Júri na Califórnia considerou comprovada a acusação de mulher que diz ter sido drogada pelo ator em 1972. E ele foi condenado a pagar uma indenização de aproximadamente 100 milhões de reais. Agora, no Correio Brasiliense, iniciamos aqui com destaque para a violência contra a mulher. Mais que leis, as ideias para mudar a cultura da violência no país. Debate promovido pelo Correio reúne representantes do poder público, especialistas, profissionais da educação e integrantes da sociedade civil. E a ministra do TST afirma que a educação é o caminho para romper a herança patriarcal. A Adelaide Alves Miranda destacou que o enfrentamento ao feminicídio exige ir além das leis e focar na conscientização escolar. Temos também aqui outro assunto, as aspas da ministra Márcia Lopes: quem cuida das mulheres,
cuida da sociedade. A Márcia Lopes participa na manhã de hoje do CB Debate, chamado O Brasil pelas Mulheres, formação para uma cultura de formação. Já mudando de assunto, falando agora sobre o Oriente Médio, Irã lança mísseis contra Israel após falas de Trump sobre negociações. Para o caso Master, Ibanez Rocha critica a oposição ao seu governo por agir contra o BRB. O banco corre contra o tempo para se recapitalizar e entregar os balanços ao Banco Central em meio a disputas. Temos também aqui outros assuntos. Um esquema de diplomas falsos é alvo de investigação da Polícia Federal. Sobre as eleições este ano, Zema rejeita a ida ao PSD e reforça pré-candidatura à presidência. E temos também outros assuntos que o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos convoca 1,8 mil candidatos para vagas remanescentes do CNU. Nesta etapa, haverá uma classificação de candidatos para 131 dos 173 cargos originalmente ofertados. Temos também aqui, voltando a falar sobre o CB Debate, abre aspas. É uma batalha árdua e que precisa ser repetida. Fecha aspas, avalia Guilherme Machado. No CB Debate, o presidente do jornal destaca a educação de jovens como pilar para erradicar a violência contra a mulher. Temos outros assuntos, falando agora sobre trânsito. Ônibus com universitários bate, deixa infelizmente uma pessoa morta e pessoas em estado grave. E ainda sobre acidente, temos aqui essa notícia que prefeito e primeira-dama morrem em acidente no interior paulista. O casal estava em viagem a trabalho quando essa colisão aconteceu. A secretária municipal segue internada, como a gente vê aqui nesta imagem. O prefeito de Vista Alegre do Alto, Nelson Antônio, e a primeira-dama da cidade, a Fátima Rosane. Temos também aqui outros destaques, falando agora sobre justiça trabalhista, chamada de gorda e alvo de piadas, trabalhadora será indenizada. E na justiça, TSE retoma julgamento de Cláudio Castro após renúncia. E na natureza, conheça os encantos do borboletário que fica ali no Zoológico de Brasília. E na política, Bolsonaro está perto de ser beneficiado com a prisão domiciliar. No Canadá, como a proibição de símbolos religiosos gerou um debate constitucional. Para o Congresso, com sobrevida, CPMI do INSS promete um relatório em 60 dias. Temos também aqui outros destaques na saúde, que a vigilância sanitária atua para aliar busca por beleza à segurança. Agora, no caderno de cidades, STM mantém prisão de soldado que matou cabo em quartel do Exército. Para o caso Master, desembargador acelera análise de ação contra a lei do BRB. E a Justiça proíbe a venda ou uso da serrinha pelo GDF em operação do BRB. E também para a violência contra a mulher, a Polícia Militar do Distrito Federal prende homem que perseguia a ex no Sudoeste. Temos também agora outros assuntos em destaque, que a PF intercepta drone nas imediações de unidade que abriga Vorcaro. E o homem é preso após ameaçar motorista de ônibus no Paranoá. Temos aqui um caso que um homem é preso por comprar virgindade de filha da própria amante. A mãe da menina menor de idade intermediou a venda por R$300, segundo as investigações. E a polícia cumpriu mandados de busca na casa dessa mulher. Temos também outros assuntos.
Casa da Mulher Brasileira Itinerante vai a Planaltina nesta quinta-feira, dia 26 de março. A ação gratuita leva acolhimento, orientação, oficinas e diversos serviços para as mulheres. O atendimento será das 8 horas da manhã às 17 horas da tarde no Centro Olímpico e Paralímpico de Planaltina. Temos mais outros destaques. Para crime que um corpo encontrado em casa do Paranoá é de sargento da reserva. E paralisação no ML provoca acúmulo de corpos. E acusado de executar cigana em padaria do Distrito Federal é preso em Tocantins. E um policial militar da reserva mata morador de rua em Águas Claras. Agora, na Editoria Brasil, temos aqui uma entrevista que aconteceu ao CB Poder. Preço das canetas emagrecedoras vai cair, mas não de imediato, é o que diz o Grupo Pharma. O presidente do Grupo Pharma Brasil, Reginaldo Arcuri, afirma que muitas empresas já protocolaram os pedidos na Anvisa para fabricar medicamentos à base de semaglutida. Patente do princípio ativo do Ozempic venceu na última sexta-feira, dia 20 de março. E comandante morta contribuiu ao combate do feminicídio, é o que afirma o secretário. Período de quase 2 anos sem novos casos foi interrompido pelo assassinato de Deise Barbosa, na última segunda-feira, dia 23 de março. E lembrando que a Deise foi morta pelo policial rodoviário federal Diego Oliveira, que não aceitava o fim do relacionamento. Temos também aqui outro assunto, que a adolescente de 16 anos, desaparecida, é encontrada enterrada na Grande BH. 2 jovens se entregaram à polícia e confessaram o assassinato dessa adolescente na região metropolitana de Belo Horizonte. Sobre o ECA Digital, sistemas têm prazo para impor bloqueio de idade. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados apresenta um cronograma para empresas definirem, até janeiro de 2027, dispositivos que dificultem o acesso de crianças e adolescentes a alguns conteúdos na internet, na web. A partir daí, fiscalização efetivamente começa. Temos também aqui sobre direito trabalhista que Senado aprova ampliação da licença paternidade. O Senado aprova um período de 20 dias para o convívio familiar e o benefício segue para a sanção do presidente da República. Temos também aqui alguns assuntos para a política. Supremo avalia vincular regras do imposto de renda para frear os supersalários. Sobre o crime organizado, Lula vai sancionar PL antifacção nesta terça sob pressão de entidades. E Elmano minimiza a pesquisa que mostra Ciro na frente no estado do Ceará. E Sônia Guajajara apresenta melhora, mas segue na UTI. Temos também aqui para o crime organizado. Combate ao crime organizado é questão de Estado, diz o ministro Edson Fachin. Na abertura do encontro no CNJ, nesta segunda, dia 23, o presidente do Supremo propõe a criação de rede nacional de juízes especializados e defende a asfixia financeira contra as facções criminosas. Nos assuntos internacionais, eleitores da Itália rejeitam reforma do judiciário. Para o Oriente Médio, Estados Unidos dizem que situação de negociação com o Irã é fluida. Na Colômbia, avião militar cai com mais de 120 militares a bordo. E nos Estados Unidos, avião colide com caminhão de bombeiros durante pouso lá em Nova York. Temos aqui agora alguns destaques para a economia. FGC paga clientes afetados com liquidação do pleno. E acordo entre Mercosul e União Europeia entra em vigor provisoriamente. E Dário Duriga
muda a equipe do Ministério da Fazenda. Temos outro assunto agora para o Oriente Médio. Petróleo recua mais de 10% após a sinalização dos Estados Unidos sobre o Irã. Em esportes, goleiro de 20 anos morre baleado. E polícia investiga erro de identidade. Temos também aqui um luto no basquete. Morre Marquinhos Abdala, ex-jogador do esporte. E zagueiro Robert Renan recebe título de cidadão benemérito do Distrito Federal. E para a seleção brasileira, Ibanez celebra volta à seleção e elogia Ancelotti, e afirma que é uma força mundial. Temos agora aqui, na editoria de Educação em Carreira, inteligência artificial ameaça a carreira de tradutor? Aqui conta que, diante das perspectivas de perda de trabalho e de desvalorização salarial com o uso da IA, o tradutor ainda encontra espaço para se reinventar e agregar ao texto um diferencial insubstituível, que é o talento humano. E falando sobre a educação básica, o que motiva as crianças a aprenderem e o que não funciona. Uma pesquisa mostra que estudantes que obtêm mais prazer em estudar determinadas matérias também têm desempenho melhor, além de serem mais persistentes e criativos nesses conteúdos. Também temos um artigo em destaque. Antes do escritório, existe a escola do esporte, como a prática de exercícios físicos auxilia os profissionais a desenvolverem competências valiosas para lidar com os desafios, a pressão e a disciplina exigidos pelo mercado de trabalho. E mais um assunto para o ECA Digital. Entenda as novidades da Lei de Proteção de Crianças e Adolescentes. Essa nova lei responsabiliza plataformas, amplia o controle das famílias e responde a um cenário de riscos reais no ambiente digital. Em Ciência e Saúde, temos aqui o primeiro assunto, que é para alimentação e fecundidade. Fertilidade começa no prato, é o que revela um estudo holandês. Sobre saúde mental, de acordo com estudos, zerar jogos de videogame pode desencadear uma depressão. E estudo diz que consumo diário de chá ou café reduz o risco de demência. Temos também aqui para a saúde feminina, dor e sangramento fora do normal, entenda os sintomas da adenomiose. Aqui conta que dores menstruais, incapacitantes e também sangramentos intensos podem indicar a condição chamada adenomiose, que no caso é uma condição ginecológica frequentemente subdiagnosticada. Agora, no site de notícias sobre política aqui da Folha de São Paulo, temos um texto de opinião da Folha. O jornal escreve o seguinte: trans, as vítimas do costume. A escolha de Erika Hilton para presidir Comissão da Mulher dividiu campos políticos com argumentos extremados e gerou um desconforto na esquerda. Temos aqui uma outra matéria que governador interino do Rio de Janeiro diz não estar pronto para o cargo. O Ricardo Couto de Castro, que preside o Tribunal de Justiça lá do Rio de Janeiro, afirma que cumpre o papel de transição. Sobre o governo Lula, aqui nos informa que o presidente vê risco eleitoral e discute com ministros reação política a caso Master e endividamento das famílias. O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e também o diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, são alvos de críticas. E aliados de Flávio dizem que candidatura de Caiado ajuda no esforço de se apresentar como moderado. A avaliação é que o governador de Goiás vai fazer uma campanha mais agressiva contra o Lula. E Lula deve enviar nome de Messias ao Senado, mesmo sob risco de Alcolumbre rejeitar o indicado ao Supremo. O presidente da República gostaria de conversar com o senador mais uma vez antes de encaminhar a documentação. E sobre partido político, MDB
completa 60 anos equilibrando história e pragmatismo político. Com a vocação parlamentar, a legenda tende à neutralidade das eleições presidenciais do mês de outubro. E Paraná tem indefinição no grupo de Ratinho Júnior, mesmo com desistência. O governador anunciou na última segunda que não é mais pré-candidato a presidente da República. IPF indicia ex-assessor do STJ em caso de venda de decisões e não encontra elementos contra ministros. Procurada, a defesa de lobista Anderson Gonçalves de Oliveira não se manifesta e a de Márcio Toledo não foi localizada. Temos outros assuntos que Moro evita comentar da existência de Ratinho Júnior e diz estar focado em filiação ao PL. O senador deve enfrentar o candidato de Ratinho Júnior nas eleições pelo governo do Paraná no mês de outubro. E deputado pede audiência para debater controle do Campeonato Brasileiro por investidores. O Beto Pereira pede audiência pública com a presença dos investidores. Temos também outros assuntos que Lula desiste de chefe do Conselhão e busca articulador experiente para substituir a Gleisi Hoffmann. E como vimos, Cláudio Castro renunciou ao governo do Rio de Janeiro, afirmando que saiu com a cabeça erguida. Ele diz que a figura do governador do Rio voltou a ser respeitada em seu mandato. Outro destaque, Kassab foi pego de surpresa e tentou convencer Ratinho Júnior a manter a candidatura. O presidente do PSD foi comunicado pelo governador pela manhã. Falando agora sobre vida pública, a Comissão do Supremo identifica 9,8 bilhões de reais em penduricalhos acima do teto para os juízes. E no caso, para o Ministério Público foi de 7,2 bilhões de reais. E técnicos do IBAMA voltam a negar licença para a termoelétrica de Suarez e sobrinho de Kassab. Parecer que quem defere recurso será submetido a diretor do órgão ambiental para apreciação. Outros assuntos também em destaque, Flávio faz meia-culpa sobre jingle que critica Centrão em terceira via. O presidenciável diz que a letra desmerece partidos importantes e não passou pelo aval da assessoria dele. E sobre as eleições, sem Ratinho, Caiado é o favorito para ser o candidato do PSD. A sigla de Kassab considera que o governador tem um perfil diferente, mas pode atingir Flávio Bolsonaro. Ida de Moro para o PL de Bolsonaro e resistência de família pesaram em decisão de Ratinho Júnior, dizem os aliados. E também temos um outro assunto, que desistência de Ratinho Júnior mostra que terceira via não é viável, diz o senador do PSD. O apoiador de Lula, o Otto Alencar, afirma que candidatura de centro só terá força em 2030. E Ratinho Júnior fala em virar página do atraso no Brasil e em volta ao setor privado. O governador do Paraná disse nessa segunda que não será mais candidato a presidente e seguirá até o fim do mandato. No site agora de notícias do jornal Estado de São Paulo, iniciamos aqui com o assunto que o COAF encontra transações atípicas envolvendo o escritório da mulher de ministro acusado de assédio sexual. Esse relatório aponta que banca da esposa do ministro Marco Buzzi se recusou a fornecer documentos contábeis e a advogada afirmou que não era sócia administradora e desconhecia detalhes da contabilidade. A STJ teve 5 denúncias de crimes sexuais e 15 de assédio moral em 6 anos e fez acordos em resposta. Aqui conta também que a Polícia Federal indicia ex-assessor da STJ
por venda de decisões e diz que não encontrou provas contra ministros. Para o caso Master, CPI recorre de decisão de Gilmar que anulou quebra de sigilo de fundo que comprou resort de Toffoli. Aqui conta também que JF injetou 25,9 milhões de reais em empresa que comprou parte de Toffoli em resort do Paraná. Falando agora sobre economia, que na verdade é mais sobre mudança de hábito. Aqui conta que as canetas emagrecedoras mudam consumo e reduzem gastos. Indústria e supermercados agora são pressionados. A indústria de alimentos e bebidas e supermercados já entraram na corrida para reverter a queda nas vendas antes da quebra de patente, que deve tornar o medicamento ainda mais barato. A pesquisa mostra que 62,2% dos usuários de canetas mudaram a prioridade de gastos. E aqui nos conta também sobre o rodízio Monjaro. Restaurantes lançam menus para os usuários de canetas emagrecedoras e especialistas também comentam sobre esse tipo de rodízio. Temos também aqui outro assunto sobre o luto na teledramaturgia. Gerson Brenner, como foi o crime que interrompeu a carreira do ator em 1998? Falando agora sobre investimentos, como o petróleo com preço elevado muda a tese de investimento de empresas que você nem imagina. Temos também aqui que Profarma vai às compras, volta ao ramo de medicamentos especiais e aposta agora nas canetas emagrecedoras. Para o mercado, temos aqui uma atualização do Ibovespa hoje. Ata do Copom em pesquisa eleitoral são destaques após alta de 3%. Temos outros assuntos para a saúde. O melhor para a música, que é o Seu Valença, fala de solidão e apelido de Bob Dylan brasileiro que recebeu em Harvard. E na coluna do Estadão em Destaque, ala do governo avalia a medida provisória de fim da escala 6x1, se debate da PEC empacar na Câmara. Entendimento no Palácio do Planalto é de que, se essa matéria não avançar em até 2 semanas na Câmara, Lula deve editar medida provisória ou enviar projeto em regime de urgência, como defende a maioria. Já na seção de opinião do Estado de São Paulo, temos aqui estes 3 textos. O primeiro fala sobre o seguinte: Trump piscou. Recuo de Trump indica que a guerra tem causado mais prejuízos do que ele é capaz de justificar. Já no segundo texto, Pacto Democrático pela Vida das Crianças. Problema da mortalidade infantil no Brasil foi enfrentado como política de Estado e não de governos. Já um terceiro texto, lei bem feita não cai. Câmara de São Paulo e Prefeitura mudam o zoneamento de modo duvidoso e agora reclamam da Justiça. E dando continuidade agora no Supremo Tribunal Federal, temos aqui o primeiro destaque, que a STF determina a prorrogação da CPMI do INSS. Segundo a decisão do ministro André Mendonça, prazo deve ser definido pela comissão, mas não pode ultrapassar a atual legislatura. E o outro destaque, STF suspende bloqueios de bens da Dersa, determinados para pagamento de dívidas judiciais. A liminar, concedida pelo ministro Alexandre de Moraes, atende a pedido do governo paulista. Temos uma outra matéria que nos informa que comissão de assessoramento apresenta uma nota técnica. Essa nota, elaborada por comissão com representantes dos 3 poderes, foi encaminhada aos ministros para subsidiar julgamento sobre o tema. Supremo, Banco Central, Polícia Federal e BNDES articulam estratégia institucional contra o crime organizado.
O ministro Edson Fachin reafirmou o compromisso do Judiciário em garantir segurança jurídica para a implementação dessas medidas. E Supremo invalida a norma do Tribunal de Justiça do Maranhão que restringia recursos contra as decisões individuais. Para o Supremo, a regra limita o direito de defesa e invade a competência da União para legislar sobre o direito processual. Temos outras notícias também sobre o Judiciário brasileiro, que a STF vai decidir se contribuição previdenciária patronal incide sobre 13º proporcional ao aviso prévio indenizado. O tribunal reconheceu repercussão geral da matéria e tese a ser firmada no julgamento de mérito deverá ser seguida pelas demais instâncias. Temos outros assuntos em destaque, que o presidente do Supremo destaca a importância dos precedentes na defesa dos mais vulneráveis. O ministro Edson Fachin recebeu os participantes do projeto chamado Projeto Imersão, Precedentes na Prática. E em 4 dias de debates, Corte DH avança na discussão sobre a democracia como um direito humano. A audiência pública foi realizada a partir do pedido de opinião consultiva apresentado pela Guatemala e o Supremo Tribunal Federal sediou esse encontro. Agora, na Agência Brasil, temos um primeiro destaque internacional. Irã lança mísseis contra Israel após Trump falar em controle de Hormuz. O presidente norte-americano citou ontem conversações produtivas. Na área de cultura, faturamento do mercado fonográfico brasileiro cresce 14% em 2025. O Brasil está na 8ª posição entre os maiores mercados do mundo. E na área de esportes, determinação é chave para as mulheres vencerem preconceito no futebol. E no mês da mulher, elas contam que vontade de vencer transpõe essas barreiras. E na economia, pescadores beneficiados pelo seguro defeso recebem 6º lote nesta terça-feira. Serão destinados 179,7 milhões de reais a mais de 110 mil pescadores. Temos outro assunto, que Gerson Brenner, galã de novelas dos anos 1990, morre aos 66 anos de idade. O ator fez fama com personagens populares. Aqui nos informa que ele morreu ontem, à noite, segunda-feira. Ele estava internado no Hospital São Luís, na capital paulista, e a causa da morte do ator não foi revelada. Temos outros assuntos, falando agora sobre a Justiça, que TSE retoma julgamento que pode levar à inelegibilidade de Castro. O ex-governador do Rio renunciou ao mandato para se candidatar ao Senado. E Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 5. E com esses adicionais, o valor médio do benefício está em R$ 683,75. E acusada de participação na morte do próprio filho, o Henri Borel, deixa a cadeia. A Monique Medeiros está em casa desde a noite de ontem, segunda-feira. Acusada de homicídio por omissão na morte do próprio filho, o Henri Borel, Monique Medeiros deixou a penitenciária no complexo lá de Jericinó, que fica na zona oeste do Rio, no início da noite de ontem, e já está em casa. Essa soltura foi determinada pela juíza Elizabeth Machado Louro, do 2º Tribunal do Júri, após o julgamento do caso Henri Borel ter sido adiado. E a magistrada aceitou o pedido da defesa de relaxamento de prisão de Monique porque, com esse adiamento, poderia incorrer em excesso de prazo. E temos outros destaques também na Agência Brasil. Receita abre consulta a lote da malha fina do imposto de renda. Cerca de 87 mil contribuintes receberão 300 milhões
Na editora internacional, pelo menos 34 pessoas morreram na queda de avião militar lá na Colômbia. A aeronave estava com 121 pessoas a bordo e infelizmente caiu após a decolagem, como a gente pode observar nesta fotografia. Temos um outro assunto que Mendonça envia ao plenário do Supremo Tribunal Federal decisão que prorroga a CPMI do INSS. O ministro acatou recurso e determinou a prorrogação da comissão. E por último, temos aqui a notícia que agressores de capivara têm prisão convertida em preventiva no Rio de Janeiro. 6 adultos e 2 adolescentes espancaram o animal no último sábado. Aqui nos informa que o juízo da Central de Audiência de Custódia de Benfica manteve ontem, segunda-feira, a prisão de 6 homens detidos no último sábado por agredir o animal. O crime aconteceu na Ilha do Governador, zona norte do Rio de Janeiro. Aqui nos informa que essas agressões seriam ocorridas durante a madrugada do último sábado na Rua Repouso, no Jardim Guanabara, na zona norte do Rio. Os 8 acusados foram localizados e presos ainda no dia do crime ambiental contra a capivara. Aqui conta que, de acordo com a denúncia, os 6, junto com os 2 adolescentes, são acusados de agredir violentamente uma capivara utilizando barras e ripas de madeira, algumas inclusive com pregos na superfície. Aqui temos a determinação do juiz Rafael Rezende sobre o caso. Ele ressaltou a crueldade e os meios empregados pelos acusados na agressão ao animal. Abre aspas. A gravidade concreta do delito demonstra a necessidade da prisão cautelar para a garantia da ordem pública. As imagens amplamente divulgadas pela mídia e que circulam nas redes revelam a extrema crueldade do crime praticado. Ante o exposto, converto a prisão em flagrante em prisão preventiva. Fecha aspas. E aqui informa que o juiz também negou os pedidos das defesas dos acusados de liberdade provisória por terem residência fixa e serem réus primários. E esses foram os principais assuntos em destaque nos sites dos principais jornais aqui do nosso país. Já agradecendo a você que nos acompanhou até aqui, faço mais uma vez o convite para que você continue acompanhando a TV da Transparência. Muito obrigada e até a próxima oportunidade.